Sentados, amados irmãos e irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos tantos pecados e nos conduz à vida eterna. Amados, hoje, nesse dia em que celebramos Santa Filomena, Virgem e Mártir, que com 13 anos de idade derramou seu sangue por amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E com 13 anos de idade mostrou uma maturidade e santidade que impactou os séculos. Amados, como que nós conhecemos exatamente a história de Santa Filomena? Primeiramente, através de uma locução interior no qual Deus permitiu que essa santa revelasse a 3 pessoas distintas em lugares diferentes, de modo especial a irmã Maria Luísa, e ali com detalhes a respeito da vida dela. E dentro das catacumbas de Santa Priscila foram encontrados os restos mortais de Santa Filomena, e ali também as tábuas em terracota que estavam ali com a inscrição de escrito a paz Filomena, paz Filomena, escrito exatamente ali, e também mostrando os sinais do martírio nessas inscrições, mostrando ali as setas, também as lanças, tinha ali também a palma, mostrando que a vitória daqueles que foram martirizados. Também ali tinha nessa inscrição a ângulo, sinal exatamente de um dos momentos em que ela foi tentar matá-la através exatamente dessa forma também. E, amados, é interessante percebermos que tanto a narrativa que foi revelada, como os sinais, as evidências, são exatamente idênticas, ou seja, mostram por detalhes como que Santa Filomena derramou seu sangue por amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e como foram exatamente as tentativas para que isso acontecesse. Mas vamos entender um pouquinho mais a fundo a respeito da história de Santa Filomena. Seus pais, que ali necessariamente eram governadores da Grécia, que de uma certa forma estavam sendo dominados pelo Império Romano. Só que antes disso acontecer, eles queriam ter um filho, não tinham filhos, a esposa era estéril, e de todas as maneiras tentaram fazer ali orações, mas eram pagãos, tentavam buscar exatamente aquilo que eles acreditavam que era Deus, para que pudessem ter filhos. E aí um médico ali da corte chegou para eles e disse: se vocês se tornarem cristãos, se vocês se arrependerem, pedirem a Deus, com certeza Deus vai atender vocês, o Deus único e verdadeiro, Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí eles o fizeram, foram batizados, e então milagrosamente a esposa ficou grávida, e ali deram o nome de Filomena, filha da luz. Por quê? Porque através da luz da fé, então aconteceu a graça de ter um filho. E essa filha lindíssima foi crescendo, mas já exatamente na sua eternidade, aos 5 anos de idade ali, já foi batizada, fez primeira Eucaristia, e depois, então, aos 11 anos de idade, se consagrou inteiramente ao Senhor. Fez um voto íntimo de pertencer somente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só que, no entanto, quando Santa Filomena chegou aos 13 anos de idade, aconteceu que o Império Romano estava dominando tudo, queria dominar exatamente a Grécia, onde estava. Só que, para que tivesse um acordo de paz, eles foram conversar com Diocleciano. E o acordo de paz, para que pudesse ser firmado, era o fato de que Santa Filomena teria que ser esposa dele, teria que se entregar a ele. Mas, no entanto, ela tinha feito um voto com o Senhor.
E ela foi fiel exatamente a esse voto, ao ponto, na verdade, que ali mesmo com as súplicas de seus pais, pedindo e implorando para que ela pudesse aceitar exatamente esse acordo, mesmo com as ameaças que ela sofreu e também com as lisonjas que ela recebeu, porque o imperador ia dar para ela exatamente um império, mesmo assim, com tudo isso, ela preferiu Jesus Cristo, ela preferiu ser fiel ao Senhor. E amados, o preço disso foi alto, porque ela foi lançada na prisão, ali permaneceu 40 dias, foi açoitada, seu corpo ficou em puras chagas, mas no entanto, ali ela foi visitada também por Nossa Senhora, pelos anjos, e ela ficou completamente curada. Quando ela foi de novo diante do imperador, o imperador viu que ela estava mais bela, mais curada, sarada do que antes. Ele olhou para ela e falou: não é possível. Isso aí, na verdade, tentava até inclusive justificar tudo isso, dizendo que era por meio exatamente dos deuses pagãos que isso aconteceu. Depois, quando começou o processo do martírio, porque aí então o imperador ficou furioso, porque ela disse e declarou que os deuses que ele servia eram ídolos pagãos, eram demônios, e no entanto só existia um único e verdadeiro Deus. Ele ficou furioso e então tentou matá-la através de flechas e setas que iam, eram lançados sobre ela e voltavam os soldados. Depois encandeceram essas setas e essas flechas, ficaram ali, totalmente incandescentes, e eram lançadas sobre Santa Filomena, mas voltavam a ser galdosas. E aí ele começou então a espalhar que ela era uma bruxa, que era necessariamente alguém que fazia isso por meio exatamente de situações malignas. E mesmo assim, com tudo isso, muitos se converteram ao cristianismo por meio do testemunho dessa pequena jovem, essa adolescentezinha, que ali com toda firmeza testemunhou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por fim, então, ele tentou jogá-la numa âncora no rio Tibre. Quando foi lançada ali, os anjos do Senhor cortaram a corda, e ela foi ali, diante dos olhos de todo mundo, elevada. Os anjos ali seguraram, levaram ela até a terra firme, sem olhar sequer o seu destino. E então, muitos também se converteram, muitos ali voltaram seu coração para Deus em tudo isso. Mas o coração do imperador e de muitos ali ainda continuava duro, como pedra. Como eu disse, citei algumas vezes, e a frase do Beato Padre Donizete: para quem crê, para quem está com o coração aberto, não precisa de muitos sinais, milagres. Mas para quem não quer crer, nem um sinal é suficiente. Então, ele com o coração duro ainda diante daquela situação, ele então tentou exatamente o último golpe, que foi o fato dela ser decapitada. Mas antes de acontecer isso, levou ela para a prisão, e ela foi visitada por Nossa Senhora na prisão. Então, já completando os 40 dias do seu cárcere, Nossa Senhora disse: amanhã você vai encontrar o esposo da sua alma, você que é Lumena, filha da luz, você que é a princesinha do paraíso. E amados, nesse momento foi o momento que ela glorificou ao Senhor, e antes de ser decapitada, ela então gritou para que todos pudessem ouvir: viva Jesus, viva Jesus. Os seus restos mortais então foram guardados e depois depositados nas catacumbas de Santa Priscila. Mas parecia que essa história ia ficar completamente esquecida. Ninguém mais ia ficar sabendo a respeito disso. Mas, repete comigo: Deus, em sua infinita misericórdia, tudo aquilo que nós fazemos por Ele não fica esquecido. Deus dá um jeito de revelar. Amados, como que é lindo nós percebermos isso. O próprio Jesus vai dizer isso: uma lâmpada não pode ficar escondida ali debaixo da mesa. Não existe nada que
esteja escondido, que não venha à tona, que não seja revelado. E muitas vezes essa situação vai acontecer depois exatamente de ter passado tudo isso. É lógico que a maior glória é exatamente o fato de nós chegarmos no reino dos céus. Mas, no entanto, essa história, ela não parou por aí. Porque depois, então, foram encontrados seus restos mortais ali, as sagradas relíquias de Santa Filomena. E, então, essas relíquias foram levadas até Minano, onde o padre ali ia fazer o santuário exatamente para ela. Mas aí percebemos, amados, que no momento que eles estavam transportando, eles tinham feito uma promessa ali de levar de forma muito solene, muito respeitosa essas relíquias, mas acabaram esquecendo e colocaram na carruagem um lugar ali embaixo, e eles sentaram em cima de onde estavam as relíquias. E aí de repente sentiram as batidas fortes ali, né? E por fim, na verdade, o bispo e o padre não tinham mais condições de prosseguir a viagem, tão forte que estavam as batidas, ao ponto exatamente até ali sentir dor nas pernas, do tanto que batia exatamente ali. É como se Santo Filomeno dissesse: olha, você esqueceu do que você prometeu, né? Você esqueceu. Aí então, quando colocaram as relíquias no lugar de honra ali na carruagem, o lugar que era destinado a te levar, aí cessou as batidas. E foram seguidos exatamente muitos milagres, muitas graças. Muitos santos se tornaram devotos de Santa Filomena. São João Maria Vianney, de modo especial, mas muitos papas também. São Gregório XVI, temos também São Pio IX, Pio X, enfim, vários papas ali se tornaram devotos, inclusive, de Santa Filomena. Até inclusive é interessante que tem um santo que agora é mais próximo de nós, porque é o santo da congregação do nosso bispo, Dom Eugênio, descobri agora recentemente, né? São Julião Guimar, que é o fundador exatamente da Ordem dos Sacramentinos, que ele recebeu uma graça por meio de Santa Filomena. Ele estava com uma doença grave, perigo de morte. Ele pediu para que ele pudesse ir para Arles, para que ali pudesse rezar, encontrar-se com São João Maria Vianney. São João Maria Vianney pediu, intercedeu por meio de Santa Filomena, pediu a Santa Filomena que curasse exatamente esse santo, e ele foi completamente curado, porque ele disse: você é um santo que tem uma missão muito grande. Santa Filomena vai interceder por você, para que você complete a sua missão. E ele completou exatamente a sua missão, fundando os sacramentinhos. E amados, é interessante percebermos que são muitas as histórias e muitos milagres. Como que nós fazemos, por que se tem exatamente a devoção utilizando o cordão de Santa Filomena? Foi exatamente ali uma idealização no qual Deus concedeu essa inspiração a São João Maria Vianney, para que através do uso do cordão, principalmente, nós fizéssemos um propósito de mudança de vida, de santidade, mas também ali as graças que precisamos por meio de Santa Filomena. O óleo de Santa Filomena surgiu a devoção porque estavam ali em Minano, e aí uma senhora pedindo para sua filha, que era cega, e no momento de fé, de confiança em Deus, ela tocou ali no óleo que estava na vela, que estava próximo da relíquia, tocou nesse óleo e colocou sobre as pálpebras do olho daquela criança, e ela ficou instantaneamente curada. Então dali surgiu exatamente também a questão do óleo de Santa Filomena. Amados, é lindo percebermos quanto Deus realiza por meio exatamente dos seus santos, porque e qual que é o fundamento de nós ali pedimos essa poderosa intercessão? Primeiro, seria um orgulho da nossa parte querer, na verdade, que tudo nós podemos por nós mesmos, e nós já chegamos a Deus por nós mesmos. Não, Deus deixou exatamente os santos como a ordem do seu manto, como aquela mulher que tocou na ordem do manto de Jesus, para que ela pudesse ser curada. Por meio dessa intercessão e a comunhão dos santos, para que nós pudéssemos alcançar graças e bênçãos na nossa vida.
do Senhor. E amados, aqui também, quando Santa Filomena chegou com as Sagradas Relíquias inclinando em procissão, houve uma grande tempestade, e ali, de uma certa forma, as pessoas recorreram a Santa Filomena porque perceberam, na verdade, que o inimigo não queria de espécie nenhuma que aquelas relíquias chegassem lá, porque sabia qual que era o propósito, que Deus iria realizar por meio dessas Sagradas Relíquias. Mas, no entanto, foi extirpada aquela tempestade, e então puderam chegar com as Sagradas Relíquias, e muitos puderam visitar aquele santuário e receber muitas bênçãos. Só que, no entanto, essa devoção se espalhou pelo mundo inteiro. Muitas pessoas têm recebido graças e bênçãos por meio da intercessão de Santa Filomena. E amados, é lindo quando nós olhamos o Santo Evangelho de hoje, no qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos diz que aqueles que creem necessariamente vão ter a vida eterna. É por meio da fé que nós chegamos lá. Como diz a palavra de Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós cremos e depositamos a nossa confiança em Deus, nós não sairemos decepcionados, porque sabemos em que nós colocamos a nossa confiança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,